Vamos pensar numa situação aqui. Um grande grupo empresarial, sabe? Tipo uma família de negócios. Agora, imagina se um membro dessa família simplesmente não consegue pagar os impostos. Será que os outros são obrigados a arcar com essa conta? Hoje, a gente vai desvendar exatamente quando isso acontece nesse mundo complexo das corporações aqui no Brasil. Olha, essa é a pergunta que vale milhões, às vezes até bilhões, né? E a resposta, ela está longe de ser um simples sim ou não. Ela está escondida ali nos detalhes da lei e, mais importante ainda, no jeito que as empresas desse grupo realmente operam no dia a dia. É uma questão de altíssimo risco que pode redefinir o futuro de um negócio inteiro. Ok, para a gente começar a desenrolar esse novelo, o primeiro passo é entender uma coisa. Para a lei, grupo de empresas não é tudo a mesma coisa. Existem basicamente duas categorias que mudam tudo. Os grupos formais, que a gente chama de grupos de direito, e os informais, conhecidos como grupos de fato. Vamos dar uma olhada na diferença. Então, de um lado, a gente tem o grupo de direito. Pensa nisso como um casamento no papel, sabe? Com contrato, tudo certinho, baseado na lei das sociedades anônimas. Já o grupo de fato, do outro lado, é mais sobre quem realmente tem o poder, quem dá as cartas na prática, mesmo sem um documento formal que diga isso. Mas é aqui que está o pulo do gato. Nos dois casos, a regra geral é que cada empresa é uma entidade separada, com seu próprio patrimônio. Pelo menos, na teoria. Beleza, a gente já viu como os grupos se formam. Mas, na hora H, quando o imposto não é pago, para quem o fisco olha? Para cobrar essa dívida, a lei cria duas figuras bem distintas, o contribuinte e o responsável. Pensa assim, o contribuinte é o personagem principal da história. É a empresa que, por exemplo, vendeu o produto e por isso gerou o imposto. Agora, o responsável, ele é tipo um coadjuvante. Ele não estava lá na cena principal, mas a lei vai lá, puxa ele pelo braço e fala: "Ei, você aqui, a conta é sua também." É fundamental guardar essa diferença, porque é ela que resolve quase todo o mistério. E é justamente aqui que a coisa fica interessante. Chegamos no coração de toda essa discussão. Existe um conceito lá no Código Tributário Nacional que é a peça-chave para conectar tudo isso e fazer uma empresa pagar a dívida da outra. E o nome desse conceito é interesse comum. O ponto crucial é este. O artigo 124 do Código Tributário diz que pessoas com interesse comum na origem do imposto podem ser responsabilizadas juntas. A grande questão é: o que exatamente a lei quer dizer com interesse comum? Será que só por fazer parte de um grupo e querer ter lucro, isso já basta? E olha só que interessante, a própria Receita Federal ajuda a gente a entender isso. Ela já deixou claro que esse interesse comum não é só sobre o lucro lá no final do mês. Tem a ver com ter participado de fato do ato que gerou o imposto. E o mais importante de tudo, a lei está de olho principalmente quando tem alguma coisa errada na jogada, tipo uma fraude para fugir do imposto. Certo, agora que a gente já tem todas as peças no tabuleiro, dá para a gente finalmente chegar na resposta. Afinal, quando é que aquela muralha que separa uma empresa da outra cai por terra e a dívida vira um problema de todo mundo? Vamos começar com a regra geral, o ponto de partida de tudo. A lei é bem clara nisso. O simples fato de uma empresa fazer parte do mesmo grupo econômico de outra, ter os mesmos sócios, até mesmo dividir o mesmo escritório, nada disso, por si só, faz com que ela seja responsável pela dívida da outra. Não é automático. Se fosse assim, seria muito simples, né? Então, em que casos essa responsabilidade aparece? Basicamente, em 3 situações bem específicas, que são as exceções. A primeira, quando o fisco consegue provar que as duas empresas agiram juntas naquele ato que gerou o imposto. A segunda, que é ainda mais séria, quando fica claro que houve fraude ou uma combinação para não pagar. E a terceira, se o grupo funciona de um jeito irregular, misturando as coisas de propósito. Mas o que é um grupo irregular na prática? Esse slide aqui mostra direitinho os sinais de alerta. A gente está falando de confusão patrimonial, que é quando você já nem sabe mais qual bem é de qual empresa, vira uma bagunça, ou o abuso da personalidade jurídica, que é usar as empresas como se fosse um escudo para fazer coisa errada, ou, claro, a má-fé, a intenção de prejudicar os outros, inclusive o governo. E, por fim, aqueles planejamentos tributários tão agressivos que já viraram um esquema para sonegar. São bandeiras vermelhas gigantes para o fisco. Beleza. Então, juntando tudo isso, qual é a grande lição que a gente tira? O que essa análise toda significa no dia a dia das empresas? No final das contas, a mensagem é bem clara.
A responsabilidade compartilhada de impostos é a exceção, não a regra. A estrutura do grupo sozinha não decide nada. O que realmente importa são as ações. Essa responsabilidade só aparece se o fisco conseguir provar duas coisas: ou que as empresas atuaram juntas no fato que gerou o imposto, ou, o que é mais comum e mais grave, que elas usaram essa estrutura de grupo de propósito para fraudar o sistema. A intenção e a ação, no fim, é que são as verdadeiras chaves. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? O mundo dos negócios está cada vez mais global, as estruturas das empresas estão cada vez mais complexas, cheias de camadas. A grande pergunta para o futuro é: como é que as leis tributárias vão conseguir evoluir para acompanhar isso? Como elas vão conseguir separar o que é uma estratégia de negócio legítima de uma fraude bem elaborada? Essa é a questão que vai moldar o futuro da tributação de empresas. Fica aí a reflexão. Até a próxima.